Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Jardel e nós vamos solucionar agora a atividade que eu passei ontem para vocês. Então vamos lá, questão 1. Escreva dois números cujo valor absoluto seja 19. Aqui eu vou abrir uma página e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vou só configurar aqui, colocar uma cor mais escura e aqui vou escolher uma cor branca, né? Vamos lá, o que é módulo de um número? Vou colocar aqui módulo de x. Ele é representado por essas duas barrinhas e o número fica dentro, tá bom? O módulo de um número é o seguinte, é o próprio número se o número for maior ou igual a zero. O módulo de um número pode ser menos ele se ele for menor do que zero. O que eu estou dizendo? Quando o módulo de um número é não negativo, é o próprio número. Quando o módulo de um número é negativo, é o oposto aditivo dele, ok? Por exemplo, o módulo de menos 4. Como ele é um número negativo, por quê? Porque ele possui um sinal negativo, lógico, ele é menor que zero. Vai ser o oposto desse número, ou simétrico, e no caso você só troca o sinal, né? Eu colocaria menos 4, né? Porque é o menos o x, como vocês percebem na fórmula aqui, e menos com menos dá mais, que ficaria 4. É só trocar o sinal, no caso, porque módulo é sempre maior ou igual a zero. E o módulo de zero é quanto? É o próprio zero, porque quando é maior ou igual a zero, como eu coloquei aqui em cima, é o próprio número. Só vocês se basearem pela reta, né? Tá aqui a reta. Eu vou colocar o zero aqui, o 1 aqui, o menos 1. Como eu falei, abaixo de zero, no caso, para a esquerda de zero, são números negativos, representados com sinal de menos na frente. Já os números positivos não precisa colocar, porque já subentende que o número é maior que zero. Então, nós temos o seguinte, cada número aqui, a não ser o zero, tem um oposto simétrico. Por exemplo, o oposto de 1 é menos 1. Vou colocar aqui 1000, né? Digamos que eu andei muito na reta. O oposto simétrico de 1000 é menos 1000. É só trocar o sinal. É bem prático, tá bom? Então, a gente vai solucionar essa atividade agora. E ele está perguntando na questão 1, quais são os números cujo valor absoluto, ou valor do módulo, né, é igual a 19. Eu só tenho duas possibilidades. Ou x é menos 19, ou x é o próprio 19. Então, a resposta vai ser esses dois números. X, deixa eu só colocar aqui outra cor agora. X é igual a menos 19, ou x é igual a 19, né? E, no caso, desculpa, e x igual a 19. Então, a resposta da primeira questão já foi. Na segunda questão, quem está errado? Eu já tinha feito um exemplo, né? Eu mostrei aqui no vídeo passado que Paula está correta. Só que o único erro aqui que você vai perceber é o do Paulo. Por quê? Porque se você for parar para pensar, ele diz que são simétricos, né? Se você for fazer a reta real aqui, eu vou colocar 0,5 e ele diz que menos 0,05 são simétricos. Se você calcular o módulo de menos 0,05, vai dar 0,05. 0,05 ele é diferente de 0,5. Porque isso aqui, se você acrescentar um zero, fica 0,50. E 0,50 é diferente de 0,05. Então, eles não são simétricos. O erro aqui está em Paulo, ok? Por exemplo, aqui como está correto também, ó, menos 3 oitavos e 3 oitavos tem sinais contrários, sim. Porque eles são opostos, né? No caso, simétricos opostos. Um é simétrico do outro, porque o módulo deles é o mesmo. O módulo de menos 3 oitavos é o módulo de 3 oitavos, que é o próprio 3 oitavos, tá bom? Lembra da definição de módulo. Quando o número é negativo, só coloca o sinal de positivo. É o valor do módulo dele, ou o valor absoluto. O simétrico de zero é zero, verdade. Porque zero não possui nem oposto simétrico, né? Ele é o próprio oposto simétrico dele mesmo, né? Porque zero não tem sinal, não é negativo e nem é positivo. Então, vamos lá. Qual é
maior, menos 3 ou seu simétrico? Obviamente que o seu simétrico é 3 e 3 é maior do que menos 3, ok? Menos 8 ou seu módulo? Claro que é o módulo de menos 8, que vai dar 8. 8 é maior do que menos 8. 5 ou simétrico de menos 10? No caso, simétrico de menos 10, porque se você for calcular o módulo de menos 10, vai ser 10, e 10 é maior do que 5. Agora vamos lá. Observe a reta numérica a seguir. O número inteiro negativo cujo módulo é igual a 3. Bem, só pode ser o oposto de 3, né? Que vai ser o módulo de menos 3. Então, a resposta aqui vai ser menos 3. Vamos lá. O número inteiro menor do que 3, que dista 5 unidades de menos 1. Vamos lá. Vamos calcular o menor inteiro. Número inteiro, deixa eu ver aqui. O número inteiro menor do que 3, que dista 5 unidades de menos 1. Então, vamos pegar menos 1 e sair contando 5 unidades. Deixa eu mudar a cor para vocês enxergarem. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, a gente pegou aqui 4, não pode ser porque ele diz que a condição é que o número tem que ser menor que 3. Então, agora eu vou deslocar para o outro sentido. Já furou a nossa propriedade. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui a resposta. O número inteiro que eu quero vai ser menos 6, porque a distância de menos 6 até menos 1 vai ser 5. Ou seja, o módulo é esse comprimento que eu estou colocando em azul aqui para vocês, tá bom? Então, o módulo é a mesma coisa que distância. O valor absoluto, módulo e distância são a mesma coisa. Então, a distância de 6 até menos 1 é 5, tá bom? 5 unidades. Só que aqui não pode ser o 4, porque ele disse que o número tinha que ser menor do que 3, tá bom? Então, não pode ser o 4. Vamos lá, letra C. O número inteiro positivo que dista 2 unidades de menos 1. Agora, ele está dizendo que é positivo, então não vou andar para o lado negativo, tá bom? Vou mudar a cor novamente, botar a cor vermelha, para a gente contar 2 unidades a partir de menos 1. Então, vamos lá. 1, 2. Então, qual é o número? Parou aqui em cima do 1. Então, aqui vai ser 1 a resposta, ok? Agora, a última questão. O número inteiro negativo que dista 6 unidades de menos 2. Então, aqui ele está falando de número negativo. E vamos partir do menos 2 e contar 6 unidades. Deixa eu colocar outra cor, botar amarelo. Então, vamos partir de menos 2 e andar 6 unidades para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta parou aonde? No menos 8. Então, a resposta correta aqui é menos 8. E então, pessoal, é o fim da nossa aula de agora, tá? Da resolução dos exercícios. Aguardem para mais vídeos, tá bom? E bom estudo para todo mundo aí.